Olá, sou Wesley da Cotidiano Aceleradora Startup e nesse vídeo vamos falar sobre o encaixe do produto e o mercado. Uma startup, para atingir a escala do mercado que ela pretende, ela vai precisar encontrar o produto ou serviço que resolva as dores ou produza os ganhos esperados pelas pessoas reais de um segmento ou setor do mercado. Nessa etapa da vida da startup, não é possível mais sobreviver com o MVP. O desafio é desenvolver o produto ou serviço com as características adequadas para adquirir novos clientes e gerar a retenção daqueles que já entraram na plataforma. Aqui tem uma frase clássica do Sean Ellis, que foi uma das pessoas que cunhou o termo Growth Hacking, e ele fala: quando no mínimo 40% dos clientes entrevistados indicarem que eles ficariam muito desapontados se eles não tiverem mais acesso aos seus produtos ou serviços, é o momento em que você encontrou o encaixe do produto com o mercado. Em um canvas de modelo de negócio, seria como você validar o encaixe de sua proposta de valor com seu segmento de clientes. É validar e invalidar as hipóteses de proposta de valor para os diferentes personas de seus segmentos de cliente. Como não podemos esquecer, o objetivo é fazer essa validação no menor tempo e no menor custo possível. Esses dois blocos do Canvas são tão importantes que foi até criado um outro tipo de Canvas, o Canvas de proposta de valor, para se concentrar exatamente nele. Talvez valha a pena você dar uma ênfase bem importante para este Canvas, toda vez que você queira entrar em detalhes de como buscar o encaixe do produto no mercado. Não descartando a importância de canal, ou de como se relacionar com o cliente, ou as fontes de receita. Tudo isso é muito importante, mas o ponto é, se eu não tiver muita clareza na proposta de valor para o meu cliente, se eu não tiver uma validação real de quais são os problemas ou necessidades que eu estou resolvendo e como eu satisfaço as necessidades dos meus clientes e quem são realmente esses clientes, o que eles fazem, o que eles não gostariam de fazer, se eu não tiver essas respostas, eu estou longe de achar o encaixe do produto com o mercado. Em termos práticos, é um conjunto de características do produto ou serviço que você precisa desenvolver, vai desde a parte tangível, aquilo que o usuário trabalha com ele, como um produto, ou uma peça, ou um aplicativo, até a experiência do usuário, aquilo que ele sente a primeira vez que ele usa o aplicativo, ou como ele é tratado quando ele já está usando o produto e tem a necessidade do serviço de suporte. Então, quando estamos falando de resolver problemas de dores, nós podemos falar de diversos aspectos, mas, em geral, nós estamos falando de como eu resolvo o que era um desafio para o cliente, ou como eu ofereço uma alternativa melhor a uma solução ruim, a uma forma ruim com a qual ele trabalha hoje, ou como eu elimino riscos, ou como o meu produto ou serviço oferece consequências de impacto social para esse persona, ou como eu reduzo custos desse cliente. E quando nós estamos falando de criar benefícios para os clientes, nós estamos falando de como deixar a vida ou o trabalho desses usuários mais fácil. Ou estamos falando de como deixá-los mais felizes, ou exceder a expectativa dele em relação às soluções atuais que ele utiliza. Por exemplo, ser mais rápido, mais simples, mais eficiente, ou de oferecer uma melhor performance, ou oferecer consequências positivas para o trabalho dele, para a sociedade. Então, vai depender de quanto aquilo importa para seus clientes reais. Se aquilo é importante, se aquilo ali é extremamente relevante para os seus usuários, ele não vai ser só um produto legal, ele vai ser um produto indispensável, realmente necessário para as pessoas dos seus segmentos de cliente. E lembre-se que você, muitas vezes, não vai atender um único segmento de cliente. Você pode ter diferentes personas, com diferentes expectativas em relação a problemas que eles esperam que sejam resolvidos e benefícios que sejam oferecidos. Então você precisa rodar esse canvas para cada um desses personas. Especialmente se você está trabalhando com grandes corporações. Porque numa estrutura de uma grande empresa, você pode ter uma estrutura com diferentes perfis de usuários. Algo como os influenciadores, aqueles que vão tomar decisão,
ou aqueles que vão simplesmente fazer a compra financeira, vão definir a parte financeira da negociação. E você pode até ter os sabotadores, aqueles que não querem que o seu produto seja utilizado. Então, quanto mais você compreender como é essa estrutura, melhor a sua chance. E qual é a melhor receita para você seguir e pegar todas essas respostas que você precisa? Fale com o seu usuário. É ele, o seu usuário, quem vai te explicar exatamente quais são as dores que eles sentem, quais são as situações em que são complicadas no dia a dia dele, quais são os benefícios que deixaria a vida dele bem melhor. Só falando com o usuário, observando seu comportamento e interagindo ao máximo com eles, é que você vai validar as hipóteses que te importam. Por isso, na fase da descoberta, você tem uma missão muito importante. A fase de descoberta é anterior a essa. E a missão importante é, você precisa ter uma lista inicial de clientes. Porque nele você começa a fazer a validação. Você começa a fazer a validação nessa lista inicial de cliente. Porque esse, geralmente, são seus clientes entusiastas. Eles estão dispostos a usar o seu produto ou serviço ainda inacabado e vão te ajudar a criar esse seu produto ideal. E como disse, é o produto que o mercado quer, esse produto ideal. Então, na fase de validação, você sai de um contexto que o protótipo, o MVP, já não é mais suficiente. Agora, sua meta é criar um produto que as pessoas vão amar. Ou seja, é um produto que não é só interessante, ele não é só um produto legal, é um produto que as pessoas precisam. Ele é um serviço ou um produto que as pessoas vão sentir falta se ele deixar de existir. Para isso, você precisa se apaixonar pela ideia de criar uma relação profunda com seus usuários. Não é ter apego à sua ideia, ou MVP, ou protótipo, mas pelas pessoas reais que precisam resolver os seus problemas. Assim, você deve pensar nesses usuários em uma experiência fim a fim, do momento em que ele conhece seu produto ou serviço até a hora em que ele vai se tornar um entusiasta, um promotor da sua empresa. Então essa relação vai evoluindo. No início, quando o usuário aterrida pela primeira vez na sua página, ele é um visitante, ele está tendo a primeira experiência. O que ele precisa conhecer logo quando ele aterriza? Você tem que dar essa experiência para ele. Na sequência, essa experiência vai instigá-lo a descobrir o que mais que tem em seu produto. Na fase de ambientação, ele começa a entender toda a potencialidade do serviço que você criou para ele. E aí ele avança e ele entende todo o benefício que sua startup gera no dia a dia dele. E ele se torna um usuário regular. Você conseguiu fazer a retenção desse usuário se ele chegou nessa etapa, que é uma etapa muito importante. Ele está repetindo a rotina principal do seu aplicativo regularmente. Ele integrou de forma contínua as funcionalidades do seu produto ou serviço em suas tarefas diárias. E você analisando métricas relevantes, você vai saber como os usuários estão usando o seu produto, novas features que você eventualmente desenvolveu. E essa relação, ela vai crescer de uma forma tão profunda que alguns desses seus usuários vão se tornar os promotores das suas startups. Ele vai perceber tanta entrega de valor para o dia a dia deles, e eles vão se sentir tão incríveis que eles vão recomendar os seus produtos ou serviços para outros clientes. Mas como é possível acompanhar essa jornada? Sempre acompanhando as ações dos seus usuários. Você precisa estar atento e disposto a investigar como o usuário se comporta quando ele está em frente ao seu produto. Então, com os primeiros usuários, pode até ser possível você investigar o comportamento deles observando presencialmente. Mas a partir de um determinado ponto, quando você tem já uma base razoável de usuários, isso se torna inviável. Então, você não precisa de algo a mais. A boa notícia é que existem diversas ferramentas que você pode utilizar para investigar a experiência do seu usuário com o seu produto. A primeira opção que todo mundo deve utilizar desde o início são as ferramentas analíticas. Então, Google Analytics, Mixpanel, Kissmetrics, Amplitude, HIP, são algumas das ferramentas disponíveis, algumas delas gratuitas, que te oferecem dados analíticos para você entender o comportamento dos seus usuários. Você vai entender
quais são as páginas que eles mais usam, qual é o caminho dentro do seu aplicativo, ou o caminho dentro do seu website que o cliente está usando e está navegando quando ele está tendo a experiência com o seu produto. Quanto tempo ele demora na sua página? Também esses analíticos vão te dar essa resposta. Ele está tendo o comportamento esperado? Por exemplo, você lançou uma nova feature, os usuários estão adotando essa nova feature? É o comportamento que você esperava? Ou você fez um teste AB? Qual das versões que você está, da versão A ou a versão B, que está tendo mais engajamento? As ferramentas vão te dar muitos dados. Você vai começar a ter insights e validar hipóteses de forma analítica. Você vai deixar o achismo de lado e você vai ter uma informação analítica sobre o comportamento do seu usuário. Outro conjunto de ferramentas que te apoiam bastante para entender o comportamento dos usuários são as ferramentas de Session Replay, como Hotjar, Mouseflow, SmartLook e outras. Elas te permitem gravar e acessar como o usuário utilizou o seu website ou aplicativo. Eles capturam toda a navegação dos seus clientes desde o momento em que eles aterrizaram a sua página ou seu aplicativo. Então, na análise dos vídeos ou mapas de calor gerados por essas ferramentas, você começa a entender qual é o comportamento dos seus usuários. E muitas vezes, através dessa análise, você começa a descobrir que os usuários não estão explorando o seu produto como você desenhou, ou que ele está fazendo alguma rotina que você não esperava, e que você pode tornar mais simples, talvez, essa rotina, e isso vai aumentar o engajamento dos seus usuários. Um outro conjunto de ferramentas é o onboard. Elas são muito importantes quando você está querendo fazer o seu usuário se tornar um expert no seu produto. O usuário precisa conhecer e explorar o seu produto para ele receber todo o valor que você produziu para ele. Então, as ferramentas de onboard permitem que você conheça, que os seus usuários conheçam a capacidade total da sua ferramenta. Ou simplesmente você vai fazer ele usar a principal rotina do seu aplicativo de forma rotineira. Isso vai depender, é claro, de qual é o desafio que a sua empresa está precisando, tem no momento. Então, um ótimo exemplo de ferramenta de onboard é a Compass, uma ferramenta brasileira, de uma startup brasileira, onde você consegue guiar o seu usuário e várias outras técnicas para que ele use toda a potencialidade do seu produto. Eles também, a Compass, produzem muitos materiais, guias e conteúdo sobre como o onboard pode te ajudar na missão de conquistar os usuários. Mas por que é tão importante eu acompanhar o comportamento do usuário quando ele está usando o meu produto? Porque a parte mais cara do processo é adquirir o usuário. Ou seja, você fez um esforço enorme para trazer o cliente para dentro da sua plataforma e você deve se esforçar ao máximo para que ele não deixar esse cliente insatisfeito. Essa pesquisa desse gráfico mostra que o custo de aquisição, ou seja, o valor monetário que você gasta para trazer um novo usuário para a plataforma é muito, muito mais alto do que o custo de retenção. A pesquisa estima que chega a ser 6 a 7 vezes mais caro ganhar um novo cliente do que manter um usuário que já adquirimos. Portanto, precisamos conhecer o comportamento do usuário e tratar bem esse usuário que já está dentro de casa e para que ele continue lá e a gente não tenha um gasto de fazer mais aquisições. E é muito comum a gente observar uma empresa tratar bem os usuários antes deles serem um cliente e depois, quando ele entra na plataforma, é usuário do seu produto ou serviço, não é oferecida a mesma atenção. Isso é um contrassenso, pois lembre-se, é muito melhor, mais barato, reter o usuário do que adquirir um novo. Quando você retém um usuário, você pode, além de mantê-lo na plataforma, ou seja, ele ter um usuário recorrente, você pode crescer a receita nessa base de usuários existentes. Mas você só vai ter essa oportunidade de manter esses usuários se você oferecer bons canais de comunicação com eles. Eles vão ter dúvidas quando estiverem usando o seu produto e precisa ter uma interação através de serviços de atendimento.
E experiências ruins convertem-se em churn, ou seja, desistências da plataforma. Os usuários, quando eles têm uma experiência ruim, eles param de comprar de uma marca, eles param de usar o seu serviço depois de uma interação ruim. E você não precisa de uma big central de atendimento. Ferramentas de CFC10 que oferecem diversos recursos para você manter essas conversas de suporte organizado e instrumentado dentro da sua empresa. O que o cliente quer, em geral, é ter um canal de conversa com a sua empresa aonde ele estiver. Daí a necessidade de se ter múltiplos canais de conversa. Os usuários também estão cada vez mais capazes de resolver o seu próprio problema. É muito interessante você organizar uma base de conhecimento com as perguntas mais frequentes e corriqueiras, porque assim, além de atender prontamente o cliente, você reduz o custo de suporte, uma vez que não houve interação humana. E é sempre bom você medir como estão as chamadas de suporte, se existem perguntas ou demandas que não estão atendidas. Muitas ferramentas permitem você criar um fluxo baseado em algumas regras, que, por exemplo, vai mandar uma mensagem no Slack da empresa para chamar a atenção de todos, toda vez que o chamado fica mais de 4 horas sem alguém entrar em contato com o cliente. É algo simples, mas que você pode gerar a simpatia do cliente porque você demonstrou cuidado com as chamadas que ele fez. E o alerta, cuidado com interações muito mecânicas ou automatizadas. As pessoas gostam de conversas mais humanas. Em alguns casos, não funcionam, mas em outros casos você tem que prestar bastante atenção, porque pode parecer que é uma falta de atenção ou cuidado com o cliente. Também, sempre teste como é que está o índice de satisfação dos seus clientes. Porque além de compreender se existe alguma urgência, algum alerta no seu processo de suporte e atendimento ao usuário, você também pode detectar quem são aqueles usuários que estão mais felizes com a sua empresa. Eles talvez estejam tão felizes a ponto de recomendá-la para outras pessoas do mercado. Em muitos momentos, você pode pensar em testar uma nova funcionalidade para o seu produto ou serviço. Em alguns momentos, você vai precisar pode pensar em uma nova proposta de valor ou segmento de cliente para a sua startup, ou qualquer mesmo outro tipo de pivô. O que recomendamos nesse caso é que vocês considerem não fazer uma aposta muito alta, e sim fazer um experimento barato antes. Eu chamo de aposta alta algo que vai demorar muito para o seu time desenvolver, ou mesmo quando você precisa contratar. Então, a sugestão é, faça um experimento mais simples, que te dê evidências junto ao usuário e com uma abordagem bem interativa com o cliente, para te dar o máximo de informação se aquela aposta alta vale ou não a pena correr. Você vai correr o risco daquela aposta alta? Então, a ideia é, faça um experimento mais simples antes. Porque se o experimento invalidar a hipótese, ótimo, falhou e você gastou muito pouco. E se você validou, muito melhor ainda. Você agora tem evidências claras que o que você pensava em construir vale muito a pena construir. Então, a ideia é, não faça apostas altas sem ter um contato com algum dos seus clientes ou potenciais clientes. E é bem provável que sua startup vai passar por situações como essa. Então, o que nós recomendamos é que você primeiro identifique o que você está validando. Então, se você já tem a sua startup, você já oferece serviço. O que você quer agora? É maximizar o núcleo do seu atual produto? Ou seja, você pretende adicionar novas características ou funcionalidades ao seu produto ou serviço, além daqueles que hoje já é oferecido? Então, nesse caso, a hipótese aqui é, se eu adicionar essa funcionalidade, X mais usuários irão ser ativados ou retidos na plataforma? Uma segunda possibilidade é explorar adjacências. Então, você desenhou o seu produto para um segmento de mercado, mas você desconfia que, se houver uma leve adaptação no seu produto ou serviço, existe um outro persona, um outro segmento de cliente, que também será um potencial segmento de cliente para a sua empresa e você pode entregar esse valor para ela. Então, a hipótese aqui é, esses personas e esses clientes
estão interessados em um produto com essas características, ou com as características próximas que esse meu produto já tem, esse novo cliente, segmento de cliente, ele tem uma escala interessante para eu fazer esse desenvolvimento. Uma terceira possibilidade seria testar uma nova tecnologia ou um modelo de negócio. Essa, sem dúvida, é uma aposta muito alta. Talvez porque você tenha compreendido ou capturado que é necessário algum tipo de pivô de desenvolvimento para se proteger de alguma inovação, ou porque tem um novo concorrente, ou porque você entende que existe uma oportunidade de atacar o mercado. Porque você poderia adicionar esse valor ao seu produto usando uma nova tecnologia e talvez ajustando o seu modelo de negócio. Você acha que ele é uma oportunidade. Então aqui você vai trabalhar com hipóteses de proposta de valor e de modelo de negócio para saber se um determinado segmento de cliente estará interessado nessa solução. Em qualquer uma dessas situações, nós recomendamos você utilizar a metodologia de Design Sprint. O Design Sprint foi desenhado pela equipe do Google Ventures para fazer um atalho entre a ideia ao aprendizado sem a necessidade de se construir ou lançar um produto. Então, uma hipótese seria você já ter uma base de usuários que já usa regularmente o seu produto e que te oferece informações e você precisa desses usuários, você quer trabalhar com esses usuários para explorar possíveis novos produtos ou possíveis novas funcionalidades. Uma outra situação seria você criar um protótipo para explorar novos mercados ou segmentos de cliente. Esse protótipo de design que vai ser criado, ele vai ser criado em 5 dias ou até menos tempo. É um experimento barato para ser realizado antes de uma aposta muito cara. Então, antes de dispensar algumas semanas ou contratar um serviço, faça esse experimento de poucos dias que te ajude a evidenciar, validar uma série de hipóteses. E, claro, a validação será realizada falando, entrevistando com os usuários. O Design Sprint ele foi desenhado para ter um período máximo de 5 dias, mas ele foi inspirado no Design Thinking, mas com uma abordagem muito mais pragmática. Tem todo o pensamento do Design Thinking de humanístico e empático, mas tem uma ideia de aceleração e abordagem pragmática de resolver a solução. Então, são atividades selecionadas que depois que você já teve algumas ideias de descoberta. Então, o objetivo é, no período de 5 dias, o time se concentrar nos valores das pessoas, quem são as pessoas que eu estou resolvendo um problema, e usando a empatia, ou seja, se colocando no lugar dela, e com criatividade, para você permitir que todo o time possa divergir de possíveis ideias, de possíveis necessidades, possíveis soluções, para depois convergir e selecionar algumas prioridades e pegar essas prioridades e colocar em um protótipo que será construído de forma muito rápida, apresentando aos usuários e entrevistando esses usuários. Então, isso também é possível fazer em menos tempo. Esse link, por exemplo, ele mostra como realizar o processo em 3 dias. Então, na mesma ideia do Design Thinking, é primeiro preciso criar um passo de entendimento sobre o problema ou desafio que precisa ser resolvido. Mas até esse consenso a partir de um trabalho em que diversas opiniões sejam consideradas e permitir que a experiência de todos os membros do time possam ser escutadas. Depois inicia um processo de rascunhar possíveis soluções. O time começa a realizar notas, esquetes e outras técnicas para identificar possíveis ideias e soluções. Então é o momento do time, depois disso, é o momento do time colaborativamente decidir o que parece ser a melhor ideia a ser prototipada para validar as hipóteses e saltos de fé do desafio ou problema identificado na fase de entendimento. E aí começamos a criar o protótipo, que deve ser o mínimo adequado para o usuário interagir e poder dar o retorno que se espera dessa experiência. É importante que o protótipo permita ao usuário passar mais informações além do que ele pensa ou fala. O ideal seria ele começar a interagir com o protótipo para exprimir
os seus reais sentimentos em relação ao que você está criando para ele, ao experimento que você está fazendo ele experimentar. Essas expressões do usuário são as evidências que você vai validar ou invalidar as suas hipóteses. Para realizar o Design Sprint, o ideal é um time multidisciplinar, com diferentes habilidades, com diferentes conhecimentos. Pessoas que vão ter ideias fora da caixa. O objetivo é procurar outras formas de pensar o problema ou a solução. Imaginar e identificar como o usuário reage a uma nova funcionalidade do produto que você está criando, para saber como ele vai estar trabalhando com aquele protótipo. No Design Sprint, então, você pode validar uma série de coisas. Por exemplo, testar uma hipótese de como o seu usuário poderia usar ao máximo um produto que você desenvolveu. Um exemplo seria, como eu poderia acelerar o processo de configuração do workspace do meu usuário na minha plataforma. Aqui o desafio está relacionado à ativação e retenção. Eu estou preocupado com ativação e retenção e vou fazer esse desafio para algum experimento de design para melhorar essa experiência do workspace. Outra situação seria identificar algo que poderia ser implementado para que os usuários que estão entrando, mas não estão conseguindo utilizar todo o potencial do produto. Ou o produto oferece uma funcionalidade muito importante, como por exemplo o check-in, e os usuários não estão usando essa função. E você quer descobrir por que ele não está usando essa função. Outra possibilidade é você verificar se um outro persona de um outro segmento utilizaria o produto que você desenhou. E se ele estaria disposto a pagar pelo seu produto, talvez até um ticket mais alto. Ou poderia ser uma nova tela, uma nova necessidade, e você quer testar se aquilo ali vai gerar um maior engajamento do usuário com a plataforma. Então, os benefícios do Design Sprint são uma validação direta com o usuário, em um experimento de alta velocidade, com colaboração, e você pode pegar pessoas de fora, pessoas que você pode convidar para participar daquele sprint. Por exemplo, você pode chamar um mentor ou um advisor que vai enriquecer o aprendizado e a visão daquele protótipo, daquele experimento que está sendo criado e aumentar mais a clareza do time, nos objetivos e nos entregáveis que eles estão fazendo. Mas o que é interessante também no Design Sprint, como o Valdir fala, é a doce também pressão de executar tudo isso em uma semana. E o que você pode esperar do resultado de uma Design Sprint? São essas três possibilidades. Você pode validar uma hipótese, que seria aí o nosso sinal verde. Opa, esse experimento, a validação desse experimento deu informações claras de que o usuário precisa dessa funcionalidade ou que esse segmento de cliente pode ser um grande usuário do produto. Uma outra informação, que seria o sinal vermelho, é você invalidou. Agora você sabe que aquele produto, ou aquela funcionalidade, ou aquele segmento não é o seu cliente. Então, o sinal vermelho também é tão bom quanto o sinal verde. E o sinal amarelo, que você tem alguns indícios, mas você não tem uma convicção. Então, talvez você vai precisar passar por um próximo sprint para confirmar se aquilo ali, aquela hipótese é verdadeira ou não. Talvez você vai fazer um sprint diferente. Então, nós falamos da fase de encaixe produto-mercado, que está dentro da fase de validação, e o objetivo desse encaixe é procurar o usuário, o produto, ele seja experimentado pelo usuário da forma mais completa possível. O que o usuário, não basta mais ter só um protótipo, não basta ter mais só um MVP. Agora você precisa de um produto que vai ser testado, que vai ser adquirido por esses clientes. E é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre modelagem de negócio. Valeu!